A agroecologia, muitos acreditam que é só uma ciência. Eu acredito também que é um estilo de vida. Queimava, né? E hoje não tem disso. Ninguém que trabalha na terra quer queimar as coisas. Não. Na agricultura, não. Todo dia você tem trabalho, todo dia. Não existe o desemprego. Em 1979, o estudante de agronomia Breno de Melo Silva tinha um sonho: praticar a agricultura ecológica. Uma ideia que muitas vezes ia na contramão do que ele aprendia na Universidade Federal de Viçosa. Breno comprou com mais 12 colegas um pedaço de terra. Juntos, plantaram lavouras, respeitando a natureza, e mudaram para sempre a vida dos agricultores de Araponga, em Minas Gerais. Inicialmente eu entrei na faculdade de engenharia, entendeu? Os meus irmãos já faziam faculdade de medicina. Eu achava importante medicina ligada um pouco com alimentação, porque a gente vinha estudando esses livros, essa coisa alternativa da alimentação. Essa ideia minha de trabalhar com a terra foi um pouco ligado, sentido com meus irmãos que já faziam medicina, e eles trilharam um caminho da medicina antroposófica e medicina homeopática. Então eles trilharam também uma alternativa na medicina. E eu vim para a terra para fazer uma alternativa na terra. E tinha uma horta perto da casinha. Isso. Foi ali que a gente começou a discutir a ideia de criar o grupo para montar a comunidade. Com 17, 18 anos, a gente queria essa ideia de estar produzindo na terra de maneira saudável, sem o uso de veneno, de agrotóxico. Por isso que a gente teve essa virada de estar juntando um grupo para comprar um terreno, para a gente produzir esse terreno e alimentar desse alimento mais saudável. No final, quando a gente conseguiu comprar mesmo, foi uma alegria, né? Foi uma festa muito bonita. Foi um forrozão que varou a noite. Aí a gente comprou aqui e veio acampar. Aí a gente acampou, montou as barracas e a gente fez umas cobertas de sapê por cima das barracas, tá vendo? Porque as barracas ficavam muito quentes, né? E também oferecer esse alimento mais saudável para outras pessoas, por isso que a gente construiu o restaurante Alfa também na cidade. O negócio funcionava assim, né? Era o restaurante lá, gerando a renda para a gente investir aqui, né? A luta, né, para vocês fazer tijolo, ir no mato, como é que é as coisas? Parece até uma história, né, o princípio seus aqui, né? Gente, até eu fui fazer tijolo lá. Antes do CTA existia o Grupo Alfa, a Comunidade Alfa. E aqui tem algumas estruturas ainda daquela época, de 1980, que são estruturas feitas de tijolinhos queimados, e foi evoluindo nesse processo que culminou com a criação do CTA, juntamente com os sindicatos trabalhadores rurais e alguns representantes de professores também da universidade, que fundaram o CTA em 87. A gente fica falando aí que o CTA vai comemorar 24 anos e tal, mas na verdade está fazendo mais de 30, né? Porque essa história vem desde lá do Grupo Alfa, né? Então é emocionante, porque é muito bom você saber que você fez parte dessa história, né? Era caótico, mas eu não me envolvia assim demasiado, não. Eu fazia a minha parte. Ajudava, participava, lavava, assim, dentro da minha parte, mas não me estressava com eles, não. Era uma convivência, assim, de aceitação dos limites mesmo. Mas era aquilo. O Grupo Alfa, né, por todos os relatos que eu tenho, por trabalhar junto com o pessoal que era do grupo, né, antigamente, era uma organização estudantil na época que não concordava com a forma que o conhecimento era construído na universidade. E que, na época, no auge da Revolução Verde, né, com os pacotes tecnológicos sendo bombardeados aí no Brasil,
buscavam, né, uma forma de produzir, de cultivar diferente, assim, de uma forma diferente de lidar com a natureza, com o ambiente, com os recursos naturais, assim. E essa proposta ela está sendo construída ao longo do tempo. E aqui, um marco que a gente tem, pelo menos na nossa memória, foi a criação do Grupo Alfa de Ecologia, do Restaurante Alfa e da Comunidade Alfa da Violeira, que originou o CTA. Então, esse movimento dentro da universidade, ele começou com os estudantes, principalmente os estudantes de agronomia, mas não só de agronomia, mas paralelo a isso, na sociedade também, estavam acontecendo outros movimentos, principalmente ligados à SEBS, que é a Comunidade Eclesial de Base, o fim da ditadura, a formação dos sindicatos, ou a renovação dos sindicatos dos trabalhadores rurais. E estes movimentos, então, dos estudantes da universidade, via CTA, dos sindicatos, da SEBS, se convergiram na criação e na construção da agroecologia na Zona da Mata. O CTA é uma organização que trabalha basicamente com agricultores familiares, ampliando e discutindo a agroecologia na região. E a ideia, no princípio, era que o CTA desenvolvesse aqui nesse sítio, isso fosse um centro de experimentação, né? Nós íamos desenvolver experiências aqui com agricultura alternativa e as pessoas iam vir visitar, iam aprender aqui, iam levar. Depois a gente viu que não era nada disso, né? A agroecologia é um processo um pouco assim, vamos dizer que trabalha muito o conhecimento do agricultor, da agricultora, buscando essa autoafirmação do agricultor, juntamente com o conhecimento da academia, que a gente não pode, vamos dizer, desprezar esse conhecimento, juntando esses dois conhecimentos. A agroecologia, ela busca o ambiente, o econômico, o social, o cultural, até o político e a ética também. Na verdade, a gente, por mais crítico que a gente fosse a esse processo, a gente acabava incorporando inconscientemente o mesmo modelo do difusionismo, né? De os técnicos gerarem o conhecimento e passar esse conhecimento para os agricultores. Mas aos poucos a gente foi percebendo que eles é que tinham um conhecimento maior da região, de tudo, né? Então é que a gente junto é que ia conseguindo encontrar algumas saídas. E aí abandonamos a ideia disso aqui ser um centro de experimentação e as experiências passaram a ser feitas nas propriedades dos agricultores, nos seus ambientes, onde eles, né, vivem. E a partir daí que o CTA foi, né, consolidando essas experiências com a agroecologia que hoje estão espalhadas aí na região, né? Bom, os projetos de hoje do CTA, nós trabalhamos com 4 eixos, são 4 programas. O primeiro programa é o programa da transição da agroecologia, que está dentro desse programa o trabalho com as visitas de intercâmbio, aquilo que a gente vê no campo, mais local, um trabalho mais, vamos dizer assim, mais prático da agroecologia. O outro, como agricultor e agricultora produz, você tem que vender. Então, tem os empreendimentos da economia solidária. Então, está dentro desse programa também a comercialização desses produtos que são trabalhados na agroecologia. E, além disso, nós temos dentro desse programa também a relação de gênero, com as mulheres, o respeito. Então, nós trabalhamos também com os quintais em torno, porque as mulheres trabalham muito em torno dos quintais das casas, né? Que é a horta, a fruta, os pequenos animais. E um outro programa que a gente tem é o programa de educação e cultura no campo, que envolve um trabalho curupira com as crianças, um trabalho trabalha em Acaiaca, Divino e Araponga. Tem mais de 2.000 crianças envolvendo nesse trabalho, que é um trabalho de arte e educação ambiental para as crianças. O CTA trabalha em parceria também com os sindicatos, com as organizações dos agricultores. E nós trabalhamos, então, com o CTA e também com essas organizações. Isso para a gente é muito importante, porque você soma esforços. Então, a gente tem o nosso trabalho aqui dentro da universidade, o CTA tem o seu trabalho e os agricultores o trabalho deles. Isso, quando colocado em conjunto, o resultado é melhor do que quando separado.
Eu acho que tem várias características que determinam a produção agroecológica. Uma é essa integração dos sistemas vegetais com animais. Então, essa integração do sistema na propriedade agroecológica é fundamental. Uma outra, por exemplo, a adubação verde. A gente usa muito essa técnica para capturar nitrogênio do ar que vai para o solo. Uma outra, cobertura morta. O próprio manejo das plantas espontâneas, que são os matos do ambiente que você deixa, também está nutrindo planta. Um outro é um cordão de contorno, você pode fazer curva de nível na propriedade. A gente busca orientar os agricultores para que respeitem a questão do meio ambiente, busca uma diversidade maior de produção, ou seja, no mesmo espaço eles têm que ter uma diversidade maior de produtos, ou seja, planta várias culturas. Tem que ter biodiversidade, não pode usar veneno. Então parece que essas duas questões estão se construindo aí para a gente aqui na Zona da Mata como um consenso no manejo agroecológico. Você não trabalha com monocultura e você não trabalha com veneno na agricultura. De um lado do terreno com o outro, varia a época e a maneira de fazer o manejo das árvores, por exemplo. O lado que é mais sombreado, como é o lado daqui, não é a mesma coisa do lado de lá. Do lado de lá tem diferença, a época, a quantidade de variedade de planta. Cada propriedade é uma propriedade, cada local é um local diferente. Então você tem que ter uma abordagem diferente, de chegar diferente, de reconhecer aquele agricultor como um reconhecimento mesmo que a gente tem dos agricultores, que é fundamental para eles. Então isso é bastante importante nesses 30 anos que a gente teve, tá junto ainda, que vai continuar junto. O que o CTA fez foi levantar a autoestima do agricultor. Aproximou o doutor do agricultor. Acho que esta foi a diferença que se fez muito grande entre o CTA e a agricultura familiar, é essa de aproximar, quer dizer, um valorizar o conhecimento que o outro tem, sabe? A técnica e a teoria andar junto, porque isolada uma para um lado, outra para o outro, nenhuma avança. Tenho tanta pressa em ver o Brasil dando certo. Que não gosto de perder tempo escrevendo sobre o que não funciona. Faço por trabalhar em Brasília e muitas vezes não ter outra escolha. Mas as histórias que mais gosto de contar são as do país real, da gente que trabalha, cresce, enfrenta desafios, inventa soluções criativas para os problemas sociais. Márcio Moreira Alves. Vontade de melhorar mundo é coisa que se semeia. Seu Romualdo é terreno fértil e também grande semeador. Aprendeu com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, o CTA, e ensina muita gente. Mais do que a técnica, ele contagia a todos com sua vontade de viver num Brasil que dá certo. Eu sou nascido e criado em Araponga, ou seja, minha família toda aqui de Araponga, e tive a felicidade de ser técnico hoje do CTA no município de Araponga. Então, desde a minha infância passei toda ela aqui, saí apenas para estudar, e desde 1999 é que eu venho trabalhando pelo CTA em Araponga. Isso traz uma facilidade, porque a gente já conhece as famílias de agricultores e agricultoras do município, que a gente é daqui, convive diretamente com eles, e você acaba criando um laço de amizade. Tem certos momentos que você tem que levar o lado profissional, né? Mas a facilidade que você tem de ter inserção nas famílias de agricultores e agricultoras familiares no município é muito grande, porque você convive com eles no dia a dia. O mamoneiro está começando a amadurecer os cachos, né? E aí eu acho que é o momento ideal para a gente fazer a poda e picar esse material e colocar aqui para poder fazer a adubação da lavoura. E com isso vai abrir luz, porque agora nós estamos num período em termos de setembro, que é o período da floração do café. E é um momento específico que precisa de muita luz para poder abrir a florada. Porque já melhorou muito esse solo, você lembra muito bem quando a gente começamos a trabalhar aqui em 99, tinha puro sapé, o solo era muito degradado, o solo ruim, muita erosão. Hoje não, hoje o solo tem muita matéria orgânica, a gente vê a própria cor do solo, né? Aqui então dá para ver o olho nu, sem gasta nem análise de solo. Aqui dá para perceber a mudança Você vê que hoje aqui já tem cor do solo, a qualidade, a gente vê que ela é fantástica a mudança. Isso aqui é solo totalmente fértil, rico em matéria orgânica e também em umidade. O Romualdo trabalha junto com os agricultores familiares de Araponga e está tendo uma conversa recentemente com o seu neném, e é um técnico nascido na região, trabalha com café orgânico, café agroecológico,
e tem esse diálogo muito grande com o sindicato, com os agricultores e com as agricultoras. E a gente, como técnico, a gente tem que ter essa humildade e essa clareza para poder ouvir também os agricultores, porque quem conhece o dia a dia na prática é o agricultor. Então não adianta eu ir lá com a receita pronta, e é interessante que a agroecologia propicia isso, né? O dia a dia do agricultor é muito importante, porque a cada dia ele vai aprendendo, tá certo? No conhecimento prático. Eu costumo dizer que na universidade tem duas universidades, a universidade da sala de aula e a universidade fora da sala de aula. E é fora da sala de aula que eu acredito que a contraproposta acaba se concretizando. Aqui é um cedro, né? Uma ave nobre, como se diz. Hoje quase não consegue se desenvolver assim ao ar livre, né? E é muito boa, combina muito bem com o cafezal que vocês podem ver, né? Aqui uma propriedade que tem pouca insolação, no período de maio até agosto, meado de agosto. Umas 6 horas e meia só de insolação, e conjunto tem a banana, tem abacate, tem o cedro e o café. Assim, a questão das árvores, a questão que a gente sabe, a questão da fotossíntese, né, que a troca de gás carbônico para oxigênio que beneficia, né, qualquer ser vivo, né? A questão também que ela deixa as suas folhas cair no solo para ciclar de nutrientes, né? Além das frutas que a gente tem, que serve para a alimentação humana, serve para os pássaros, para os bichos, né? Então coisas tem uns benefícios. Como toda fruta ela é boa, né? Quando ela está madurinha mesmo, então a gente tem que procurar estar colhendo seus grãos maduros, né? E além do mais, estar transportando no mesmo dia para o terreiro para se obter um bom café. Já faz bastante tempo, né, que a gente tem recebido grupos de estudantes, né? Mas são coisas assim que eles querem ver uma coisa nova, um processo novo de estar trabalhando na agricultura, né? Então a gente tem o maior prazer de receber, né? Eu acho que é bom para mim, né? Como se diz, a gente é uma troca, né? Então a gente não dá uma aula, a gente troca algumas experiências, né? Então eu acho assim, o que possível a gente está contribuindo na questão da formação dos estudantes aí, né? Para ter uma sociedade um pouco melhor. Um dos tripés da agroecologia para a gente é a construção do conhecimento agroecológico. Um outro tripé é o manejo da biodiversidade. E um terceiro é a qualidade do solo. E lá a gente consegue ver essas três coisas juntas. Então, como o conhecimento do Samuel, esse não é um conhecimento que caiu dos céus, isso foi um conhecimento construído nessa parceria com o CTA, com as organizações dos agricultores e com a universidade. E ele demonstra que sabe manejar os seus sistemas e manejar o sistema de uma forma mais amiga do meio ambiente. O seu Nenê, né, ele é uma pessoa assim que desde a sua infância veio desde dos movimentos de SEBS, essa preocupação com o social, né? E eles começaram entre irmãos uma conquista de terra que deu certo e que hoje isso alavancou a partir de 1989 no município de Araponga, né? Isso teve um avanço muito grande, que hoje nós temos lá cerca de aproximadamente uns 280 famílias que já conquistaram terra nesse processo de conquista de terra em conjunto. Então o que nós fizemos de início aqui é emprestando, um emprestava para o outro. Naquela época a gente tinha um boizinho, emprestava o boizinho, tinha arroba de boi, se quiser pagar por arroba. E o café também, a gente tinha um cafezinho também, um emprestava para o outro. E a moda foi pegando assim, a cada ano, com exceção de poucos anos, quase todo ano a gente faz uma pequena compra. Reúne as pessoas e compra, e aí divide a terra, um pedaço para cada um. Hoje, se for falar de corte, é difícil para mim, sei que tem mais de 200 pessoas sentadas nesta área, e nós temos entre mais de 600 para 700 hectares de terra hoje comprada aqui em Araponga. E o seu Nenê foi fundamental nesse processo, pelo conhecimento prático que ele tem, de dividir as terras. Então ele que faz essa divisão, você não precisa de agrimensor. O mais curioso disso é que ninguém ganhou a terra não, e a pessoa que comprou e ficou devendo ela, todo mundo pagou e pagou rápido. Menos de 2 anos, uns pelos outros, todo mundo pagou essa propriedade que comprou. Tem experiências muito bonitas assim de produtores que antes mal tinha água para o consumo da família
e com o manejo agroecológico do sistema de produção passaram a ter água para a sua família e para mais 10 que estão abaixo dele. Desde quando a gente mudou para aqui, a gente tem essa preocupação de não estar destruindo, né, o meio ambiente, como diz, a preocupação da gente ter essa terra produzindo, né, por anos e anos. A gente não tem como pensar na preservação dos recursos naturais sem pensar na forma com que você maneja esses recursos, né? Então é perfeitamente, a gente visita as propriedades hoje, que o pessoal está trabalhando com agroecologia, e você percebe nitidamente como é que os recursos foram recuperados, entende? Produzindo dessa forma, eu posso aproveitar o que a natureza me fornece, né, que é uma matéria orgânica, as folhas das plantas, né, o esterco de curral, que é o que eu uso aqui. Então, essa coisa da gente estar aproveitando mais os próprios nutrientes que a propriedade fornece, isso torna, né, sustentável, porque os nutrientes eles continuam sendo produzidos. O IBGE mostrou claramente em 2006 que a maioria dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. A crise ambiental que o mundo hoje vive, né, uma parte da resposta está numa agricultura familiar diversificada, né, e que produz em bases agroecológicas. Essa seguramente é uma parte da solução. A gente percebe que muitas vezes a iniciativa da conversão para a agroecologia ela parte da mulher pela preocupação com o alimento, com a família, né? Então ela é a primeira a montar a hortinha agroecológica no entorno da casa para alimentar os filhos, marido, né, a família como um todo. E bom, e assim, às vezes essa horta, né, começa a ter gente procurando para comprar, entendeu? Então ela começa a entrar nos processos de comercialização. Bom, muitas vezes daí impulsiona para que toda a propriedade acabe se tornando propriedade agroecológica, né? Eu não vendo a couve que eu como, eu não vendo a alface que eu como, nem o ovo que a galinha produz, nem o frango que eu como, eu não vendo isso. Mas quanto que isso custa, né? Se a mulher não estivesse cuidando disso, não estivesse produzindo isso, aonde que eu ia buscar isso? Produzo aqui e quanto isso ia custar, né? Então a gente está fazendo essas anotações para tirar isso, e já deu para a gente ver, né? Para a gente perceber que se for calcular mesmo o que a gente gasta e o que a gente produz e colocar valor nisso, a gente produz até mais do que os homens. Hoje, uma das coisas que para a gente é um ponto de estrangulamento da agroecologia é a comercialização dos produtos agroecológicos. Porque uma cadeia mais diversa, né? Hoje isso é um problema que tem sido parcialmente resolvido, ou tem sido apontado algumas soluções via o mercado institucional, a merenda escolar, a aquisição direta dos alimentos, né? Pega um outro lado, que é igual agora eu estou entregando para a merenda escolar, que aí chega o dinheiro também. Então, assim, tem esse outro lado, né, que a gente come, que a gente consome e não põe valor, mas tem esse agora que a gente está pondo valor nisso. E aí é uma coisa assim que a gente está vendo que está dando retorno. Eu tenho tanto orgulho disso que eu falo que até morrer eu já posso, porque os outros vão dar continuidade nessa história, tenho certeza disso. E na verdade aquele sonho que a gente tinha, né, de que fosse um espaço, que fosse aos poucos as pessoas assumindo, então no fundo a gente conseguiu, né? Não exatamente como a gente imaginava, mas eu acho que até melhor. Ah, tá só melhorando. Por isso que está tendo muita fartura de alimento, que hoje o povo já sabe trabalhar, né? Há mais de 2 décadas, um grupo de jovens ousou propor novas formas de fazer. Um fazer mais solidário com a terra e com o nosso futuro. O sonho de Breno e seus amigos se transformou na prática diária de centenas de agricultores e mudou a vida de cada um deles, somando forças e multiplicando conhecimento.